Um fazendeiro milionário vê hematomas no braço da sua secretária, fica desconfiado, manda investigar e acaba salvando sua vida. Naquele fim de tarde quente em Goiás, Henrique Andrade notou algo que não deveria estar ali. Marcas roxas. No braço de Sabrina, sua assistente pessoal. Quando perguntou o que havia acontecido, ela puxou rapidamente a manga da blusa para baixo e sussurrou que tinha batido na quina da mesa. Se prepare, porque essa história irá tocar seu coração. De uma forma que você jamais imaginou. Por favor, se inscreve no canal, deixe seu gostei nesse vídeo e comente de onde você está assistindo, porque vocês vão acompanhar uma linda jornada de amor, perdão e segundas chances. Henrique Andrade tinha 46 anos e um apelido que circulava pelas rodas de pecuaristas de Goiás: o Rei do Gado de Rio Verde. Não era um título herdado, mas conquistado com décadas de suor, noites mal dormidas e riscos calculados que muitos considerariam loucura. A família dele havia começado com um sítio pequeno, que mal dava para sustentar meia dúzia de vacas leiteiras. Hoje, as fazendas de Henrique se espalhavam por hectares intermináveis, onde o mugido dos bois se misturava ao ronco dos caminhões que carregavam carne para frigoríficos de todo o país. Do lado de fora, a paisagem era um retrato do poder. Currais imensos, caminhonetes entrando e saindo. Homens de chapéu medindo gado como quem avalia fortunas em movimento. Do lado de dentro, na sede principal, o cenário era outro. A casa, construída com madeira rústica e vidraças enormes, oferecia silêncio demais. Nos corredores compridos, a ausência de passos ecoava mais alto que qualquer ruído. Henrique possuía tudo o que o dinheiro podia comprar, mas havia muito tempo que não possuía alguém com quem dividir sua rotina. O casamento de 15 anos havia terminado em divórcio amargo, e a ex-mulher se mudara para Goiânia, levando consigo não apenas móveis e lembranças, mas também o filho adolescente, que nunca mais olhou para o pai da mesma forma. Desde então, Henrique se dedicara apenas ao trabalho. Se antes já era disciplinado, tornou-se obcecado. Acordava antes do sol, verificava relatórios de peso e ganho de cada lote de bois, fiscalizava pastagens, conferia contratos de exportação. Trabalhar era mais que hábito. Era sua fuga. E foi justamente nesse ritmo incansável que Sabrina Souza surgiu em sua vida. Ele não a contratou por acaso, mas por necessidade urgente. A vida empresarial havia se tornado caótica e Henrique já não conseguia estar em todos os lugares ao mesmo tempo. As planilhas não batiam, reuniões eram esquecidas, documentos se acumulavam sobre a mesa como um deserto de papéis. Quando a agência de empregos enviou Sabrina, ele não esperava muito mais do que eficiência. Mas ela trouxe algo diferente. Sabrina tinha 29 anos, era formada em administração e falava com a calma de quem já havia visto o mundo desmoronar e aprendido a se recompor em silêncio. Nos primeiros dias, Henrique a observou com a desconfiança de sempre, acreditando que não passaria de mais uma funcionária que desistiria do ritmo pesado da fazenda. Mas não foi o que aconteceu. Ela dominava o computador com rapidez, organizava contratos internacionais como se fossem cartas pessoais e tinha uma capacidade rara de prever as necessidades dele antes mesmo de serem ditas dote naquele ambiente masculino, marcado por botas enlameadas e cheiro de curral. Sabrina era presença discreta e firme, nunca se atrasava. Sabia exatamente como o patrão gostava do café, forte, sem açúcar, na xícara de porcelana herdada da avó. Dispunha relatórios na mesa em ordem de prioridade, destacando os números que realmente importavam. Cuidava da agenda de Henrique como se fosse a sua própria, encaixando reuniões com investidores estrangeiros, visitas de fiscais, encontros com políticos locais, tudo sem permitir que ele perdesse o fio. Mas não era apenas a eficiência que chamava a atenção.
Havia algo na maneira como Sabrina se movia pela casa-sede, como se sua presença restaurasse uma ordem invisível que antes não existia. Henrique se deu conta de que a vida que levava, até então, girava em torno de bois, cifras e pastagens. Depois dela, havia uma xícara de café sempre no ponto. Um silêncio menos sufocante, uma sensação de que não estava totalmente sozinho. Dot. Apesar disso, Henrique não era ingênuo. Sabia que cada pessoa carregava segredos, cicatrizes, histórias mal contadas. Sabrina, com toda sua competência e discrição, deixava escapar apenas fragmentos de sua vida fora da fazenda. Aos sábados ia para a cidade, dizendo que precisava resolver assuntos pessoais. Voltava sempre na segunda-feira com um sorriso pronto, mas os olhos denunciavam noites mal dormidas. Ele nunca perguntou, respeitando os limites dela, até aquela tarde abafada de Goiás, quando as mangas longas da blusa azul subiram apenas alguns centímetros e revelaram as marcas roxas em sua pele. Marcas que não tinham nada de acidentais. Nos dias que seguiram aquela manhã abafada, Henrique percebeu que alguma coisa havia mudado no ar. Não era apenas impressão. Ele conhecia a rotina da fazenda, mas entre aqueles sons familiares surgiu um silêncio incômodo vindo de Sabrina. Ela continuava eficiente, como sempre. O café aparecia na temperatura certa, os contratos estavam impecáveis, a agenda organizada com a precisão de um relógio suíço. Mas havia detalhes que Henrique não conseguia mais ignorar. O jeito como ela desviava o olhar quando ele a encarava por mais de alguns segundos. O celular verificado de minuto em minuto, como se fosse uma bomba relógio prestes a explodir. O sorriso rápido demais, que não passava de um véu mal costurado, sobre uma dor profunda. Dot. Numa terça-feira, ele entrou no escritório e encontrou Sabrina parada diante da janela, com a bandeja do café ainda nas mãos. Não percebeu que ele havia chegado. Estava imóvel, olhando para o nada, os olhos marejados, como se a mente tivesse se perdido em lembranças que não queria revisitar. Quando notou a presença dele, se recompôs num salto, depositando a xícara sobre a mesa e retomando a postura, impecável. Mas aquele instante, aquela fração de segundo em que ela se deixou esquecer de fingir, ficou gravado em Henrique Dot. Na quinta-feira, o desconforto se transformou em evidência. O dia havia sido exaustivo. Reunião tensa com compradores de São Paulo, visita inesperada de fiscais, um temporal que enlameara estradas e atrasara caminhões. Henrique decidiu se recolher mais tarde, revisando documentos até às 10 da noite no escritório envidraçado. O silêncio da fazenda era profundo, quebrado apenas pelo zumbido distante dos geradores e pelo coachar dos sapos na beira do açude. Ao sair, atravessou o jardim iluminado por postes baixos. Foi então que ouviu um som que fez seu corpo inteiro gelar. Vinha da direção da pequena casa de funcionários onde Sabrina ficava durante a semana. Um som abafado, repetido, carregado de dor. O choro de uma mulher. Dot. Henrique parou. Sentiu o coração bater forte, como não acontecia há anos. Caminhou devagar até a lateral da casa, mantendo-se oculto pelas árvores. A janela da sala estava entreaberta, deixando escapar um feixe de luz amarelada. Ele espiou com cautela, e a cena diante de seus olhos o atingiu como um golpe. Dot. Sabrina estava sentada numa cadeira simples, o celular apertado entre as mãos trêmulas. Chorava com um desespero cru, sem defesas, sem máscaras. As lágrimas desciam em cascata, molhando a blusa social que ela ainda vestia, como se tivesse voltado do escritório direto para o abismo da própria solidão. De vez em quando, a tela do celular acendia e ela a encarava como quem olha para um inimigo invisível. Murmurava palavras baixas, balançava a cabeça negativamente, como se respondesse a ameaças que só ela podia ouvir.
Em certo momento, cobriu o rosto com as mãos, deixando escapar um soluço tão profundo que fez Henrique recuar um passo. Era o tipo de choro que não pede consolo, mas denuncia um coração esmagado por anos de medo. Ele ficou ali, escondido na escuridão, dividido entre bater a porta e oferecer ajuda ou respeitar sua privacidade. Mas o respeito venceu a urgência. Não queria que ela soubesse que tinha sido observada naquele instante de vulnerabilidade total. Voltou para a sede em silêncio, com passos pesados, levando dentro de si um som que não conseguiria esquecer. Deitou Dash-se na cama larga e fria, mas o sono não veio. A cada vez que fechava os olhos, via Sabrina naquela cadeira, o rosto banhado em lágrimas, segurando o celular como se fosse um punhal prestes a atingi-la. As imagens se misturavam a memórias antigas. O dia em que recebera a notícia do divórcio, a sensação de impotência quando perdera a guarda parcial do filho, o vazio de anos em que só o trabalho o mantinha de pé. Agora, porém, a dor não era dele, era dela. Isso o feria de um jeito diferente, inesperado. Na manhã seguinte, Sabrina chegou ao escritório na mesma hora de sempre, impecável como se nada tivesse acontecido. A maquiagem mais pesada escondia as olheiras, o sorriso ensaiado cumpria sua função. Bom dia, Dr. Henrique. A videoconferência com os investidores alemães está confirmada para as 9 horas. A voz dela soava baixa, rouca, como se tivesse chorado até a madrugada. Dr. Henrique fingiu se ocupar dos papéis sobre a mesa, mas observava cada detalhe. Os dedos que apertavam a caneta com força demais, os ombros contraídos, a respiração curta. Ele sabia ler sinais. Tinha feito fortuna justamente por interpretar o que outros não percebiam. E tudo em Sabrina gritava perigo, sofrimento, urgência. Naquele instante, a decisão nasceu dentro dele como uma semente que não poderia mais ser ignorada. Já havia enfrentado pragas devastadoras, secas históricas, crises econômicas que ameaçaram sua fortuna. Mas nunca havia se sentido tão desafiado quanto diante da dor silenciosa daquela mulher, que de alguma forma se tornara essencial em sua vida. Henrique sabia. Não podia mais se calar. Não podia fingir que não via. Precisava descobrir a verdade, custasse o que custasse. Henrique já não conseguia disfarçar a inquietação. Desde a noite em que ouvira Sabrina chorar sozinha na casa de funcionários, nada mais lhe parecia igual. A imagem dela com o rosto banhado em lágrimas, os ombros tremendo, as mãos agarradas ao celular como se fosse um objeto de tortura, o acompanhava em cada canto da fazenda. Nem mesmo o gado, que sempre lhe dava sensação de domínio e ordem, o distraía. Tudo em Sabrina gritava um pedido de socorro que ela insistia em negar. Foi quando decidiu recorrer a alguém de fora. Não podia pressioná-la diretamente sem correr o risco de afastá-la ou piorar sua angústia. Precisava de fatos, precisava de provas. Lembrou-se então de Otávio Brandão, um antigo conhecido dos tempos em que ainda fazia negócios em Goiânia. Um ex-policial civil que se tornara Detective Particular. Otávio era conhecido pela discrição absoluta. Alguém em quem Henrique sabia que poderia confiar para mergulhar em assuntos delicados. Na manhã de uma segunda-feira abafada, Henrique ligou para ele. Não explicou em detalhes, apenas disse que precisava de uma investigação sigilosa sobre sua assistente pessoal e que o motivo era grave. Otávio não fez perguntas pelo telefone. Conhecia bem o jeito direto do fazendeiro e aceitou o trabalho de imediato. Durante a semana, Henrique observava Sabrina com uma atenção redobrada, e cada gesto dela parecia confirmar que estava no caminho certo. No escritório envidraçado, enquanto ele falava em inglês com compradores do exterior, via ao fundo sua assistente organizar papéis com eficiência mecânica. Mas os olhos dela, fixos na tela do celular,
denunciavam outra realidade. A cada vibração, Sabrina se contraía, como se tivesse levado um choque. Lia rapidamente as mensagens, guardava o aparelho e voltava ao trabalho com uma expressão endurecida. Era como se vivesse duas vidas: a profissional, impecável e disciplinada, e a pessoal, marcada por um terror que ela não conseguia disfarçar. 2 dias depois, Henrique se encontrou com Otávio num café discreto em Rio Verde. O detetive não. Perdeu tempo em rodeios. Disse que em poucas horas de investigação já havia descoberto o suficiente para confirmar as suspeitas. Sabrina era divorciada de um homem chamado Rogério Farias, um mecânico de Goiânia com histórico de álcool, apostas e brigas violentas. Havia registros de ocorrências policiais por agressão, mas todos arquivados depois que a vítima, Sabrina, retirara as queixas. Os vizinhos do prédio onde ela mantinha um pequeno apartamento contaram que Rogério aparecia quase todo fim de semana, exigindo dinheiro, batendo à porta em altas horas, criando escândalos que já se tornaram rotina no condomínio. Henrique ouviu em silêncio, o maxilar travado. Agora entendia os hematomas, as olheiras escondidas sob maquiagem, a tensão permanente de Sabrina. Mas o detetive prosseguiu. Rogério, contou ele, devia quantias consideráveis a agiotas de Goiânia. Estava atolado em dívidas de apostas esportivas e jogos ilegais e cada vez mais desesperado. Pior, usava Sabrina como sua fonte de recursos, como se ainda tivesse direito de controlar sua vida, mesmo depois do divórcio. O que mais chamou a atenção de Henrique foi um detalhe repetido pelos vizinhos. Rogério ameaçava constantemente expor um segredo, algo capaz de acabar com a vida dela. Nenhum deles sabia exatamente do que se tratava, mas todos diziam que era uma chantagem suja, usada para manter Sabrina sob domínio. De volta à fazenda naquela noite, Henrique não conseguiu tirar os olhos dela. Através da parede de vidro, via Sabrina inclinada sobre a mesa, organizando relatórios com a mesma dedicação de sempre. Mas agora tudo estava claro. Cada olhar furtivo para o celular, cada sorriso forçado, cada palavra apressada escondia o medo de um homem que se recusava a deixá-la viver em paz. Dr. Henrique sentiu o sangue ferver. Estava acostumado a negociar com gente dura, a enfrentar crises econômicas, a domar rebanhos de milhares de cabeças. Mas nada disso o preparara para ver alguém tão próximo, alguém que se tornara essencial em sua vida, ser lentamente destruída por uma sombra do passado. Ele compreendeu que a dor de Sabrina não era passageira nem fruto de imaginação. Era um terror real, alimentado por um ex-marido violento e endividado, cercado por gente ainda mais perigosa. Naquela noite, sozinho em seu quarto, Henrique tomou a decisão definitiva. Não descansaria enquanto não soubesse exatamente qual era o segredo que Rogério usava para mantê-la em silêncio. E quando descobrisse, faria tudo ao seu alcance para quebrar aquelas correntes invisíveis que aprisionavam Sabrina. Henrique passou os dias seguintes com a cabeça fervendo. O relatório do detetive era claro. Sabrina estava sendo atormentada pelo ex-marido Rogério, um homem violento, perdido em dívidas e mergulhado em vícios. Mas o que mais o corroía não era apenas saber que ela vivia sob a sombra de um agressor, e sim aquele detalhe deixado no ar, a chantagem, o segredo que Rogério usava como arma. Henrique conhecia bem os jogos de poder. Sabia que uma pessoa só permanece cativa quando existe algo maior do que o medo da violência física. Havia um grilhão invisível prendendo Sabrina, e ele precisava descobrir qual era na sexta-feira. O céu de Goiás estava pesado, anunciando chuva. Do escritório de vidro, Henrique observava os relâmpagos se formando ao longe, iluminando os campos de pasto que se estendiam até o horizonte.
Enquanto isso, Sabrina organizava papéis sobre a mesa com sua eficiência habitual, mas ele notava como seus dedos tremiam levemente, como o olhar se desviava sempre que o celular vibrava. Cada detalhe reforçava a convicção dele de que era hora de confrontá-la. No fim da tarde, pediu que ela permanecesse após o expediente. O silêncio entre eles foi se adensando, até que Henrique se levantou da cadeira e caminhou lentamente até a mesa onde ela arrumava contratos. Seu tom não era de patrão, mas de alguém que carregava o peso de uma preocupação sincera. Disse que sabia que ela não estava bem, que via a dor por trás dos gestos perfeitos, que já não podia fingir que não percebia. Sabrina tentou sorrir, tentou minimizar, mas a máscara durou apenas alguns segundos. A respiração acelerou. Os olhos se encheram de lágrimas que ela lutava para segurar. Henrique continuou com voz firme, garantindo que não era apenas o chefe dela, mas alguém disposto a ajudar. Custasse o que custasse, foi, como se uma represa tivesse se rompido. Sabrina baixou os olhos e, num tom quase inaudível, começou a falar. Contou que Rogério não apenas a perseguia e a agredia, mas também havia feito dívidas vultosas usando o CPF dela. Disse que bancos e financeiras a cobravam por valores que nunca pedira, que vivia assombrada pela possibilidade de ser responsabilizada judicialmente. E como se isso não bastasse, revelou o que vinha escondendo havia anos. Durante o casamento, Rogério gravara vídeos íntimos dela sem consentimento. Guardava cópias, espalhadas em vários dispositivos, e agora usava esse material para ameaçá-la. Em cada frase, Henrique sentia o coração apertar. Sabrina explicava que Rogério dizia que venderia os vídeos para os agiotas de Goiânia, oferecendo-os como moeda de troca por dívidas que já passavam de dezenas de milhares de reais. O terror não era apenas a humilhação pessoal, mas a certeza de que se esse conteúdo caísse nas mãos erradas, sua reputação estaria destruída para sempre. Disse que tinha pavor de ver seu nome associado a sites obscuros, de perder o pouco de dignidade que ainda conseguia sustentar. As lágrimas agora desciam sem controle. Sabrina tentava enxugar os olhos, mas a dor transbordava. Confessou que nos fins de semana, quando dizia ir à cidade para resolver assuntos pessoais, na verdade, era obrigada a enfrentar Rogério, entregar parte do salário, suportar ameaças e humilhações para evitar que ele divulgasse os arquivos. Disse que se sentia como uma prisioneira, mesmo morando longe dele, mesmo trabalhando numa fazenda onde deveria se sentir segura. Henrique a escutou em silêncio, deixando que cada palavra ocupasse o espaço entre eles. Observava o quanto ela tremia, como se finalmente estivesse revelando uma ferida que a consumia em segredo havia anos. Quando terminou, Sabrina murmurou que não havia saída, que se recorresse à polícia, ele divulgaria tudo em questão de horas, que era melhor suportar em silêncio do que arriscar uma destruição total. Henrique se aproximou sem pressa e disse apenas que ela não estava sozinha, que por 4 anos havia sido mais do que uma assistente, havia sido a pessoa que sustentara sua vida, sua empresa, sua rotina, que agora era a vez dele de sustentá-la. Prometeu que usaria tudo o que estivesse ao seu alcance, recursos, contatos, influência, para libertá-la desse inferno. Sabrina ergueu os olhos, marejados, e pela primeira vez em muito tempo permitiu que uma centelha de esperança atravessasse sua expressão. Ainda havia medo, ainda havia desconfiança, mas no fundo de seus olhos, Henrique reconheceu o que buscava, a vontade de acreditar que talvez, enfim, pudesse ser salva. Naquela noite chuvosa em Goiás, depois da confissão de Sabrina, Henrique Andrade entendeu que não havia mais retorno. O que ouvira não era apenas um problema íntimo de uma funcionária, mas uma corrente de terror que prendia uma mulher injustamente a um passado cruel.
Era uma teia de dívidas, violência e chantagens que poderia engolir não apenas Sabrina, mas também tudo o que ela havia construído de novo. Ao lado dele, Dot Henrique não dormiu. Deitou-se na cama larga da casa-sede e ficou virando de um lado para o outro, ouvindo a tempestade que castigava o telhado. Em sua mente as imagens se repetiam. Sabrina com o rosto coberto de lágrimas, confessando que Rogério havia feito dívidas no nome dela, que a usava como moeda viva, que ameaçava entregar vídeos íntimos a homens capazes de qualquer coisa. Cada detalhe da revelação parecia gravar-se em fogo. Ele sabia que não podia mais esperar Dot. Na manhã seguinte, ainda com os olhos marcados pela insônia, ligou para Otávio, o detetive. Pediu que viesse à fazenda imediatamente. Quando o homem chegou, Henrique não perdeu tempo. Explicou o que havia descoberto, descreveu em detalhes o que Sabrina havia confidenciado. Otávio ouviu com atenção, anotando nomes, valores, locais. Confirmou que já havia suspeitado de algo maior do que simples violência doméstica. Rogério não era apenas um agressor. Era um homem encurralado por dívidas, tentando sobreviver a qualquer custo. Dot. Henrique pediu que a investigação fosse aprofundada. Precisava saber onde estavam os arquivos digitais, em quais dispositivos, em quais nuvens virtuais. Precisava conhecer os nomes dos agiotas de Goiânia que pressionavam Rogério, entender o tamanho da rede, os riscos, os aliados e inimigos invisíveis. Otávio concordou e disse que teria de usar contatos antigos na polícia e em empresas de tecnologia. Seria arriscado, mas possível. Enquanto o detetive partia em busca de informações, Henrique tentou manter a rotina na fazenda. Mas cada vez que via Sabrina atravessar o corredor com a pasta de contratos nas mãos, cada vez que percebia seu sorriso forçado para os vaqueiros, sentia uma raiva surda crescer dentro de si. Era como se cada gesto dela fosse uma tentativa desesperada de sustentar a normalidade, quando por dentro vivia em constante sobressalto. À noite, Henrique recebia as primeiras atualizações de Otávio. Rogério devia quantias altas a 3 homens perigosos de Goiânia, conhecidos não apenas por agiotagem, mas por tráfico de armas e drogas. O que tornava a situação ainda mais sórdida era a descoberta de que, em troca de aliviar dívidas, exigiam dos devedores que entregassem vídeos íntimos de suas esposas ou ex-esposas. Um esquema cruel que transformava mulheres em mercadoria. Sabrina não era a única vítima, mas estava entre as que mais sofriam. Dot Henrique caminhou pela varanda escura da casa-sede, o coração pesado. A ideia de que aqueles vídeos pudessem estar circulando em computadores sujos de homens sem escrúpulos o deixava enjoado. Imaginava Sabrina exposta, humilhada, julgada por pessoas que não sabiam nada da sua história. Prometeu a si mesmo que isso jamais aconteceria a Dot. Nos dias seguintes, enquanto o sol voltava a brilhar sobre os pastos molhados, Henrique se dedicava aos negócios com a mesma disciplina de sempre, mas o pensamento estava em outro lugar. Entre uma reunião e outra, enviava mensagens para Otávio, cobrando respostas. Às vezes, se pegava observando Sabrina no escritório, percebendo como ela era essencial para a engrenagem da fazenda, como sua inteligência organizava cada detalhe da empresa. Perguntava-se como alguém tão fundamental podia ter sido reduzida, no passado, a um objeto de chantagem. Dot. Uma tarde, o detetive voltou com novas informações. Descobrira que Rogério guardava parte dos arquivos em 2 celulares antigos, um notebook e também numa conta de armazenamento online. Disse ainda que os agiotas já desconfiavam de que ele não conseguiria pagar a tempo e começavam a pressioná-lo com ameaças mais violentas. A situação se tornava insustentável. Henrique fechou os olhos por um instante, absorvendo tudo. Sentiu um peso enorme sobre os ombros, mas também uma determinação crescente. Sabia que precisava agir rápido,
antes que a vida de Sabrina fosse destruída por completo. Pensou em quantas vezes enfrentara pragas que ameaçaram seu rebanho, crises que quase arruinaram seus negócios, mas nada parecia tão urgente quanto proteger aquela mulher que agora confiava nele, Dot naquela noite, enquanto o vento soprava forte sobre o cerrado. Henrique tomou a decisão de entrar em campo. Não deixaria apenas nas mãos do detetive. Usaria seus contatos em Brasília, amigos na polícia, especialistas em tecnologia. A guerra contra Rogério e os homens que o cercavam estava apenas começando, e ele não descansaria até arrancar cada prova, cada detalhe, cada corrente que mantinha Sabrina acorrentada ao passado Dot no íntimo. Porém, Henrique sabia que estava pisando num terreno perigoso. Não enfrentava apenas um ex-marido desesperado, mas uma rede de criminosos armados, acostumados à violência. E ainda que tivesse dinheiro e influência, havia coisas que nenhum recurso podia controlar. Mas estava disposto a arriscar tudo, até mesmo a própria segurança, porque não suportava mais ver Sabrina vivendo sob o peso de um segredo que não era dela. Os dias que seguiram foram uma mistura de tensão e expectativa. A cada manhã, Henrique acordava mais cedo do que o habitual. Tomava café olhando para a imensidão dos pastos, mas a mente não estava nos bois nem nos contratos de exportação. Estava na estratégia silenciosa que havia colocado em movimento com Otávio e com os contatos que acionara. Era como se tivesse assumido um campo de batalha invisível, onde não havia cercas de arame ou tratores, mas sim segredos digitais. Chantagens e dívidas escondidas, Dot Sabrina percebia que algo havia mudado. O olhar de Henrique, antes sempre fixo nos relatórios e nos números da fazenda, agora se demorava sobre ela. Não era um olhar de patrão. Era um olhar atento, carregado de uma promessa não dita, a de que ela não estava mais sozinha. Ainda assim, ela continuava a viver cada dia com cautela, organizando a rotina da empresa como sempre, mas trazendo dentro de si a ansiedade que não a abandonava, desde que Rogério começara a destruí-la por dentro. Dot. Naquela semana, uma notícia trouxe o primeiro fio de esperança. Otávio retornou com informações precisas sobre os dispositivos que guardavam os vídeos. 2 celulares antigos, um notebook ultrapassado e uma conta online mal protegida. O detetive disse que, tecnicamente, seria possível interceptar, copiar e até eliminar todo o conteúdo. Era arriscado, mas havia uma chance real. Henrique ouviu cada detalhe com a seriedade de quem planeja uma colheita decisiva. Se tudo desse certo, Sabrina ficaria livre da arma mais cruel que Rogério usava contra ela. Dot, na noite em que recebeu a notícia, Henrique chamou Sabrina para a varanda da casa-sede. O céu estava limpo, pontilhado de estrelas que pareciam se multiplicar sobre o cerrado goiano. O vento trazia o cheiro forte da terra e do curral próximo. Henrique não revelou tudo, mas disse que estava trabalhando para resolver o problema dela de uma vez por todas. Disse que não prometia milagres, mas que faria o possível e o impossível para que ela pudesse respirar sem medo. Dot Sabrina o ouviu, em silêncio. As mãos tremiam levemente, como se a simples ideia de uma saída já fosse arriscada demais para acreditar. Ainda assim, havia em seu rosto um traço novo, a centelha de uma esperança que ela não ousava sentir havia anos. Pela primeira vez, pensou na possibilidade de não precisar se esconder atrás de mangas compridas no calor, de não precisar checar o celular a cada 5 minutos, de não precisar viver dividida entre a eficiência da secretária e a vulnerabilidade da mulher ameaçada. Os dias seguintes trouxeram pequenas vitórias silenciosas. Henrique percebeu que, aos poucos, Sabrina relaxava nos gestos. Ainda carregava o peso do medo, mas sorria de forma menos ensaiada. Voltou a sugerir melhorias para a empresa, como sempre fizera nos primeiros anos.
Comentou sobre um novo sistema de logística para o transporte de gado, falou sobre otimização de custos na exportação e até esboçou ideias para um projeto social voltado para jovens da região. Era como se, diante da possibilidade de se libertar, a mente dela começasse a se abrir novamente para o futuro Dot Henrique Coma, que sempre a respeitara como funcionária indispensável, passou a enxergá-la de outra forma. Percebeu que a organização de contratos, a previsão de despesas, a comunicação com investidores estrangeiros, tudo aquilo que parecia simples rotina, na verdade, era fruto de uma inteligência rara. Reconheceu que sua empresa, sem ela, teria desmoronado muito antes. Era uma revelação silenciosa. Sabrina não era apenas a assistente que mantinha a casa e os negócios em ordem. Ela era o eixo que dava equilíbrio a tudo Dot. Mas Coma, junto com essa percepção, vinha também a consciência de que cada passo dado aumentava o risco. Rogério estava cada vez mais pressionado pelos agiotas de Goiânia. A rede criminosa que o cercava não hesitaria em recorrer à violência caso percebesse que estava perdendo o controle. Henrique sabia que as vitórias iniciais podiam trazer também a fúria dos inimigos Dot numa manhã de sábado, enquanto caminhavam lado a lado até o curral. Sabrina confidenciou que havia dormido melhor pela primeira vez em meses. Disse isso num tom tímido, quase envergonhado, como se temesse quebrar o encanto ao admitir. Henrique sorriu discretamente, mas por dentro sentiu que aquele simples comentário valia mais do que qualquer contrato milionário. Era a prova de que a primeira fase do plano estava funcionando, de que, ainda que pequena, a vitória já tinha mudado a forma como ela via a própria vida. Dot, contudo, como no fundo, ele sabia que estavam apenas começando. Ainda havia muito a ser enfrentado. Segredos a serem revelados, inimigos a serem desmascarados. E cada passo para frente significava também um perigo maior. Dot, naquela mesma noite, enquanto observava Sabrina arrumar papéis no escritório iluminado. Pela luz amarelada do abajur, Henrique sentiu que o caminho era longo, mas que, pela primeira vez, não era um caminho de desesperança. Havia risco, havia tensão, mas havia também a certeza de que juntos podiam começar a mudar o destino. E foi nesse clima de expectativa e coragem contida que Henrique percebeu: a primeira vitória não estava apenas em rastrear arquivos ou enfraquecer esse, tal Rogério. A primeira vitória era ver Sabrina voltar a respirar. A tranquilidade que começava a se insinuar na vida de Sabrina durou pouco. Era como uma brisa breve no meio da seca, refrescante, mas incapaz de alterar o clima. Naquele domingo, enquanto Henrique acompanhava um grupo de vaqueiros na lida com o gado, o telefone de Sabrina tocou várias vezes no apartamento de Rio Verde. As chamadas não atendidas eram sempre do mesmo número. Ela tentou ignorar, mas no fim da tarde cedeu. Do outro lado, a voz de Rogério explodiu com o rancor de quem sabe que está perdendo o controle. Ninguém precisava estar presente para entender o que foi dito. O impacto estava no estado em que Sabrina voltou para a fazenda. Na segunda-feira, quando apareceu no escritório, não era a mulher que nos últimos dias havia esboçado sorrisos tímidos. Era a mesma de antes, com os ombros encolhidos, a expressão abatida e um olhar que se recusava a erguer. Henrique percebeu na hora que algo grave havia acontecido. Dot, durante o dia, ele observou em silêncio. Notou que ela digitava devagar demais, que revisava os relatórios sem realmente enxergar as letras. O celular, que já era um objeto de ansiedade, agora parecia uma sentença. Cada vibração fazia Sabrina estremecer, e em uma das vezes ela chegou a deixar a caneta cair da mão. Henrique respirou fundo, sentindo a raiva crescer em seu peito, mas conteve-se. Sabia que precisava agir com cuidado, que não poderia forçá-la a falar antes da hora Dot, naquela noite, quando todos já tinham se recolhido. Henrique caminhou até a varanda
e encontrou Sabrina sentada sozinha, os olhos perdidos no escuro do cerrado. Não havia lágrimas visíveis, mas o silêncio dela pesava mais que qualquer choro. Ele se aproximou, ofereceu um café e ficou ali ao lado, respeitando o espaço dela. Aos poucos, Sabrina começou a se abrir. Disse em voz baixa que Rogério a havia procurado de novo, que estava mais agressivo, dizendo que os homens para quem devia dinheiro estavam pressionando. Se ela não colaborasse, se não entregasse mais dinheiro, os vídeos seriam enviados para todos. Era a ameaça que Henrique temia ouvir. Rogério não falava mais apenas em dinheiro, falava em exposição total, em humilhação irreversível. Sabrina confessou que por alguns instantes pensou em ceder, em fazer o que ele exigia só para ganhar tempo. A ideia a corroía. Passar o resto da vida refém de um homem que transformava lembranças íntimas em arma de destruição. Henrique ouviu cada palavra com o maxilar travado, controlando a fúria. Sabia que aquela era a pior fase. Quando a vítima começa a acreditar que não existe saída, quando a esperança é sufocada pelo medo. Ele não a interrompeu. Deixou que ela derramasse toda a angústia e só depois disse, com a calma firme que sempre o caracterizou, que ela não estava mais sozinha, que não precisava se submeter outra vez. Nos dias seguintes, Rogério intensificou os ataques. As mensagens se tornaram mais frequentes, os telefonemas mais violentos. Houve um fim de tarde em que Sabrina, ao sair da fazenda para visitar a mãe em Goiânia, percebeu que estava sendo seguida por uma moto. Voltou para casa em pânico, trancou-se no quarto e não conseguiu dormir. Na manhã seguinte, apareceu para o trabalho exausta, com as olheiras ainda mais profundas. Henrique já não conseguia mais manter distância. Começou a reforçar a segurança na fazenda. Instalou câmeras novas, pediu que alguns funcionários de confiança ficassem atentos a qualquer movimento suspeito. Não contou a Sabrina para não aumentar o medo dela, mas agora passava a noite em claro, com o celular ao lado, pronto para qualquer emergência. Foi nesse período que Henrique percebeu algo ainda mais profundo. O quanto Sabrina havia se tornado central não apenas para os negócios, mas para sua própria vida. A fazenda parecia diferente quando ela sorria, mesmo que fosse um sorriso tímido. O escritório ganhava outro ar quando ela se movimentava entre relatórios e contratos. E cada vez que o medo dela crescia, Henrique sentia como se fosse atingido diretamente. Não era apenas a funcionária que estava em perigo. Era a mulher que, sem perceber, havia se tornado essencial em sua existência. A crise atingiu o auge numa noite em que Rogério enviou a ela uma mensagem clara. Se não entregasse dinheiro até o fim de semana, as imagens seriam vendidas aos homens de Goiânia. Sabrina mostrou a mensagem a Henrique, tremendo. Disse que não aguentava mais, que estava pensando em abandonar tudo, sumir, desaparecer para que ninguém pudesse encontrá-la. Henrique segurou as mãos dela, firmes, e prometeu que jamais permitiria que isso acontecesse. Naquele momento, ele sabia que já não era apenas uma questão de proteger uma funcionária. Era uma luta pessoal, visceral. Era a necessidade de arrancar das sombras o homem que a aterrorizava e destruí-lo antes que fosse tarde demais. As ameaças de Rogério alcançaram um ponto em que já não havia como adiar. A cada mensagem enviada, a cada ligação carregada de insultos e cobranças, Sabrina se retraía mais. Já não dormia, já não comia direito, e mesmo sua eficiência, quase mecânica no trabalho, começava a falhar. Henrique via os erros pequenos aparecerem nos relatórios, percebia que ela esquecia compromissos, se perdia no meio de frases. Era o sinal mais claro de que a corda estava prestes a se romper. Henrique não podia permitir que aquilo continuasse. Ele já havia prometido a si mesmo que faria o impossível para libertá-la, e agora tinha de cumprir. Reuniu-se com Otávio numa tarde silenciosa na sede da fazenda.
O detetive trouxe uma pilha de documentos, fotografias, relatórios digitais. Disse que havia provas suficientes para abrir não apenas um processo contra Rogério, mas também para atingir os homens, que o alimentavam com dívidas e chantagens. As informações eram pesadas. Transações suspeitas, conversas interceptadas, registros de armazenamento ilegal de vídeos íntimos. Otávio revelou que os agiotas de Goiânia mantinham um esquema bem mais amplo do que imaginavam. Não se tratava apenas de dinheiro emprestado a juros abusivos. Exigiam que homens endividados entregassem gravações das próprias mulheres em situações íntimas, muitas vezes obtidas à força como moeda de pagamento. Era uma rede cruel que lucrava com a dor e a exposição de mulheres inocentes. E o Rogério era parte desse círculo, tanto como devedor quanto como fornecedor de material DOT. Henrique ouviu em silêncio, sentindo a raiva crescer em cada músculo. Pensava em Sabrina, em como ela havia sido usada, reduzida a uma mercadoria suja. Pensava no medo que a consumia toda vez que o celular vibrava. E pensava também na coragem dela em seguir trabalhando, sustentando a própria dignidade, mesmo diante de tamanha violência invisível. Com as provas em mãos, não havia mais espaço para hesitação. Otávio acionou contatos na Polícia Civil e no setor de crimes digitais. Uma operação começou a ser preparada em sigilo, com agentes infiltrados e mandados de busca sendo solicitados à Justiça. Henrique usou sua influência, não para distorcer a lei, mas para garantir que o caso tivesse prioridade, que não fosse engavetado como tantas outras denúncias de violência contra mulheres. A espera pelos próximos passos foi angustiante. Sabrina, ainda sem saber de todos os detalhes, sentia que algo estava sendo feito, mas não ousava acreditar de verdade. O medo ainda era maior que a esperança. Henrique, no entanto, mantinha a calma diante dela. Dizia apenas que as coisas estavam caminhando, que era questão de tempo, que ela precisava confiar nele, DOT. Na madrugada de uma sexta-feira, a operação ganhou corpo. Viaturas saíram discretamente de Goiânia em direção aos endereços dos agiotas e de Rogério. Quando o sol nasceu, a cidade, ainda sonolenta, foi surpreendida por sirenes, portas arrombadas e gritos de policiais ordenando que todos ficassem no chão. Nos barracões onde os agiotas se reuniam, foram encontradas armas escondidas, drogas embaladas para venda e uma infinidade de HDs e celulares lotados de vídeos roubados da intimidade de mulheres. Rogério também foi surpreendido. Preso em flagrante, tentava justificar-se com histórias desconexas, mas não havia saída. Os policiais tinham em mãos não apenas os dispositivos com os vídeos de Sabrina, mas também conversas salvas que provavam a chantagem, os depósitos em dinheiro e os pedidos constantes de mais prazo aos agiotas. O ex-marido, que durante anos a mantivera sob terror, agora era conduzido algemado, cercado por câmeras e olhares de desprezo DOT. Na fazenda, Henrique recebeu a ligação de Otávio confirmando que a operação havia sido um sucesso. Sentou-se por alguns minutos em silêncio na varanda, olhando o horizonte verde dos pastos, tentando conter a emoção. Depois, chamou Sabrina até o escritório. Quando ela entrou, com a expressão abatida de quem já não esperava boas notícias, ele respirou fundo e disse que Rogério estava preso, que os homens que o pressionavam também haviam sido capturados e que os vídeos não representariam mais perigo. Sabrina ficou em silêncio por alguns segundos, incapaz de processar o que ouvira. Depois, as lágrimas começaram a descer, não de dor, mas de um alívio tão profundo que o corpo inteiro dela parecia desmoronar. Sentou-se na cadeira diante da mesa e chorou como se lavasse anos de medo. Henrique permaneceu ao lado, oferecendo
Não apenas palavras, mas a presença firme de quem havia prometido proteção. E agora entregava. Naquele instante, Sabrina entendeu que estava livre. Não apenas de Rogério, mas da prisão invisível que a sufocara durante anos. Podia, enfim, começar a reconstruir-se. Depois da operação, a fazenda parecia respirar diferente. Era como se o vento que atravessava os pastos tivesse mudado de direção, levando consigo parte da sombra que pairava sobre a casa-sede. Para Sabrina, cada amanhecer trazia uma sensação inédita de leveza. O celular, antes um inimigo constante, agora repousava sobre a mesa sem ameaças escondidas. Os passos dela nos corredores perderam o peso da pressa nervosa e ganharam um ritmo mais solto, quase natural. Nos primeiros dias, o alívio vinha acompanhado de incredulidade. Às vezes, acordava no meio da noite ainda esperando que o telefone tocasse com a voz áspera de Rogério, exigindo mais dinheiro ou anunciando alguma humilhação. Levava alguns minutos até lembrar que tudo havia acabado, que ele estava atrás das grades, que a teia de chantagens e dívidas havia sido desfeita. Essa transição entre medo e liberdade era lenta, mas real. Henrique observava cada detalhe dessa mudança. Nos almoços, via Sabrina se permitir rir de uma piada simples, contada por algum funcionário. No escritório, notava que ela retomava os velhos hábitos de sugerir melhorias, agora com mais firmeza. Falava sobre automatização de planilhas, sobre novas formas de negociar com compradores estrangeiros, sobre cortes de custos que podiam aumentar a margem de lucro. Havia nela uma energia que antes estava soterrada pelo pavor e que agora emergia como nascente depois da chuva. Mas o que mais impressionava Henrique não eram as habilidades profissionais, que ele já conhecia, e sim a forma como Sabrina parecia redescobrir a própria identidade. Aos poucos, falava sobre os livros que gostava, sobre a paixão por ensinar crianças, sobre os sonhos que havia enterrado durante o casamento destrutivo. Em uma tarde de domingo, enquanto caminhavam pela beira do curral, ela contou que havia estudado pedagogia porque queria mudar a vida das pessoas através da educação, mas que Rogério a fizera abandonar tudo, dizendo que era perda de tempo. Ao ouvir isso, Henrique sentiu uma mistura de dor e admiração. Dor por pensar no que ela havia sofrido, admiração por perceber que aquela chama nunca havia se apagado de verdade. Com o passar das semanas, a intimidade entre eles ganhou uma nova dimensão. Não se tratava mais apenas de patrão e assistente, nem de um homem rico salvando uma mulher em perigo. Era uma relação construída no olhar, nos gestos cotidianos, nas conversas que se prolongavam depois do jantar. Henrique descobria nela uma sensibilidade que o desarmava, e Sabrina via nele um homem que não precisava provar nada, que não buscava controle, apenas presença. Houve uma noite em que essa transformação se tornou palpável. A fazenda estava silenciosa, iluminada apenas pelas estrelas. Henrique e Sabrina permaneceram na varanda depois de um dia exaustivo de reuniões. A conversa começou sobre números de exportação, mas logo enveredou para memórias de infância, perdas e sonhos interrompidos. Em determinado momento, Sabrina falou sobre o dia em que achou que não sobreviveria, quando cogitou desistir da própria vida. Contou sem lágrimas, mas com a sinceridade de quem decidiu não esconder mais. Henrique ouviu em silêncio, e quando ela terminou, aproximou a mão da dela, sem pressa, deixando que o gesto fosse uma pergunta e não uma imposição. Sabrina não recuou. Pelo contrário, entrelaçou os dedos nos dele e deixou escapar um suspiro que parecia carregar anos de resistência. Foi um gesto simples, mas carregado de significado. Não era gratidão, não era dependência, era escolha. A partir daquela noite, algo se consolidou entre eles.
Não houve declarações grandiosas, nem promessas apressadas. Houve uma proximidade construída no cotidiano. Nas manhãs em que tomavam café juntos, antes do nascer do sol. Nas tardes em que caminhavam lado a lado pelos pastos discutindo negócios e projetos sociais. Nas noites em que dividiam o silêncio. Confortável da varanda, Dot Henrique percebia que estava vivendo uma fase inédita da vida. Depois de anos de solidão e da obsessão pelo trabalho, descobria que o verdadeiro sentido da riqueza não estava em cabeças de gado ou cifras bancárias, mas em compartilhar tempo, espaço e futuro com alguém que o fazia sentir-se inteiro. Dot Sabrina, por sua vez, reencontrava o que acreditava ter perdido para sempre: a capacidade de confiar, de amar sem medo, de planejar um futuro não como sobrevivente, mas como protagonista da própria história. Já não era a mulher acuada pelas mensagens do celular, mas alguém que erguia a cabeça e caminhava com firmeza, sabendo que tinha ao lado um homem que a enxergava por completo. Dot. Essa transformação não aconteceu de um dia para o outro. Foi lenta, construída passo a passo, como um campo que precisa ser arado antes de receber as sementes. Mas cada gesto, cada conversa, cada olhar compartilhado plantava algo novo. E agora, na fazenda iluminada pelo brilho das estrelas, era possível ver que aquele terreno estava fértil para florescer em amor verdadeiro. O tempo passou como quem devolve ao coração aquilo que o medo havia roubado. Na fazenda, a rotina de sempre se mantinha: bois pastando sob o sol forte, caminhões atravessando as estradas de terra, vaqueiros com chapéu de palha gritando ordens no curral. Mas agora havia uma nova pulsação no ar. São no Moaxoi. Era o riso de Sabrina ecoando pela varanda. Eram as conversas que se estendiam noite adentro. Era a sensação de que cada amanhecer trazia não apenas trabalho, mas também promessa de futuro. Dot Henrique já não se reconhecia naquele homem solitário que vivia apenas de relatórios e contratos. Descobria em si uma ternura adormecida, um desejo de construir mais do que patrimônio. Descobria que a maior colheita de sua vida não vinha dos campos de pasto, mas da convivência com a mulher que escolhera ficar ao seu lado. Dot foi Sabrina quem sugeriu, numa manhã clara de segunda-feira, que usassem parte dos recursos da empresa para um projeto comunitário. Ela lembrava o quanto sonhara em ensinar e como a educação havia sido arrancada de suas mãos durante os anos de opressão. Agora queria devolver a outras pessoas a oportunidade que quase perdera. Henrique não hesitou. Mandou transformar um antigo galpão em sala de aula, contratou professores, providenciou computadores. No início, vieram apenas alguns jovens tímidos da região. Logo, dezenas. A fazenda, antes conhecida apenas pelos bois de corte, começou a ser lembrada também como lugar de esperança. A relação entre Henrique e Sabrina amadureceu nesse mesmo ritmo. Sem pressa, sem espetáculos. Era o carinho discreto nas manhãs, o toque de mãos ao atravessarem juntos o pátio, o silêncio confortável das noites estreladas. Os funcionários notavam, os vizinhos comentavam, mas para eles não havia necessidade de explicações. Era uma história escrita no dia a dia, em gestos que falavam mais do que qualquer palavra. Dot. No aniversário de 1 ano da operação policial que libertara Sabrina, Henrique decidiu dar um passo a mais. Preparou tudo em segredo, como quem organiza uma colheita que precisa ser feita no momento certo. Naquela tarde, levou-a até o campo mais alto da fazenda, de onde era possível ver os pastos se estendendo até perder de vista. O sol descia lentamente, pintando o céu de laranja e dourado. Diante daquela paisagem, ele se ajoelhou e abriu uma pequena caixa. Não precisou de discursos ensaiados. Disse apenas que queria construir com ela uma vida inteira de colheitas. Não de gado, mas de amor. Dot Sabrina chorou de emoção.
Não eram lágrimas de medo como antes, mas de um alívio profundo de quem finalmente acreditava que o futuro podia ser doce. Aceitou sem hesitar. Naquele instante, o passado não tinha mais poder sobre ela. O que havia pela frente era uma estrada aberta, com campos férteis e horizonte largo. O casamento aconteceu meses depois, na própria fazenda. A casa-sede foi decorada com flores do cerrado. Mesas longas foram dispostas no terreiro. E todos os funcionários participaram da celebração. Não havia luxo excessivo, mas havia abundância de alegria. Sabrina entrou de braços dados com a mãe, usando um vestido simples, mas radiante como nunca estivera antes. Henrique a esperava com os olhos marejados, mais nervoso do que em qualquer negociação que já enfrentara Dot naquele dia. A fazenda inteira testemunhou não apenas uma união, mas uma transformação. O homem que fora conhecido pela dureza nos negócios agora se revelava capaz de ternura. A mulher que antes vivia sob ameaças agora caminhava com firmeza, dona da própria história. E juntos, diante de todos, prometeram ser abrigo e força um para o outro. Dot. Quando a noite caiu e as luzes penduradas nos varais iluminavam o terreiro, Henrique olhou em volta e percebeu o quanto haviam caminhado. Viu os jovens do projeto comunitário ajudando a servir mesas, rindo com os funcionários e sentiu um orgulho silencioso. Viu Sabrina conversando com uma das alunas, incentivando-a a não desistir dos estudos, e soube que estava diante da verdadeira riqueza de sua vida. O futuro já não era uma incógnita sombria, era uma promessa viva. A fazenda continuava sendo o império do gado, mas agora também era um lar, um lugar de recomeço. A família que Henrique pensava ter perdido se reconstruiu de forma mais forte e autêntica. Observando Sabrina amamentar os filhos, Henrique entendeu que a vida tem um jeito peculiar de nos ensinar que amor verdadeiro não conhece barreiras sociais, que família se constrói com escolhas diárias de apoio mútuo e que os finais mais felizes nascem dos começos mais improváveis. Se esta história tocou seu coração e fez você acreditar que o amor verdadeiro pode nascer da compaixão, inscreva-se no canal. Deixe seu gostei e compartilhe esse vídeo. Henrique e Sabrina nos mostraram que as histórias mais bonitas podem nascer dos momentos mais difíceis. Que um gesto simples, perguntar se alguém está bem, pode mudar só uma vida, mas gerações inteiras. Lembre-se, se você conhece alguém em dificuldades, nunca deixe essa pessoa enfrentar tudo sozinha. A ajuda sempre é possível. Às vezes, tudo que alguém precisa é que você pergunte: você está bem? Esteja preparado para ouvir a resposta, porque essa pergunta simples pode ser o início da maior transformação na vida de alguém. Conte nos comentários qual momento mais te emocionou. Sua participação é muito importante para nós. E ainda, me conte de onde você está assistindo esse vídeo. Eu amo saber até onde nossas histórias chegam. Muito obrigada por assistirem até aqui, por fazerem parte dessa família linda que se formou aqui no canal. Que Deus abençoe você e sua família. Até o próximo vídeo.